O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é a delicada voz de Deus. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao 13, onde a santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Irmãos, essa passagem da vida do profeta Elias tem muito a ver com a vida de cada um de nós. Existem determinados momentos nas nossas vidas em que nós estamos tão cansados de tantas lutas, de tantas injustiças, de tantas perseguições, que nós entramos numa caverna e ali, às vezes, passamos a ficar pelo um tempo maior do que deveríamos. Esta caverna é dentro de nós mesmos. É quando nós nos afastamos daquilo que Deus quer para cada um de nós. Quando nós saímos da trajetória que Deus nos mostra que devemos seguir. E quando isso acontece, o Senhor também nos faz essa pergunta, a mesma que fez a Elias: O que fazes aqui? O fato de você ter entrado aqui não tem problema. O problema é o tempo em que você está permanecendo aqui. Se você entrou na caverna apenas para passar a noite, apenas para se recompor, para se fortalecer, não tem problema. Mas se a noite passou, você descansou, o sol nasceu e você ainda
quer permanecer na caverna, Deus, Ele então te pergunta: o que fazes aqui? No caso aqui do nosso querido irmão profeta, Deus lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Então Elias disse ao Senhor: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. Elias, de uma forma até compreensível ao ser humano, porque a palavra de Deus nos diz que Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos erros. Elias, naquele momento, ele estava olhando muito para os acontecimentos e não para o Senhor. Ele deu um bom testemunho, ele disse a verdade: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Às vezes você pode também fazer essa pergunta: eu tenho me dedicado à obra de Deus, eu tenho procurado dar o melhor de mim, mas eu tenho visto que pessoas que não consideram ao Senhor, que não se importam com a tua vontade, que não se importam com os teus mandamentos, parece que eles são mais felizes do que eu. Elias disse a Deus: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Ele estava ali testemunhando algo que de fato era verdade, mas porém algo que não deveria ser um motivo para o seu temor. E ele disse: só eu fiquei. Às vezes nós pensamos isso também. Às vezes a pessoa pensa: será que só eu que estou enxergando que isso que é o certo, que é isso que Deus quer, que é isso que devemos fazer? Será que só eu que estou me importando com a vontade de Deus? Existem momentos na vida dos servos de Deus que são momentos reflexivos, em que muitas vezes o servo do Senhor se questiona, ou questiona a Deus em relação a vários acontecimentos da sua vida. Mas, porém, eles, sem perceber, permitem que o inimigo venha também trabalhar na sua mente, fazendo-os crer em algo que não é verdade. Elias disse ao Senhor: só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. Isso é verdade, buscavam tirar a vida dele, sim. Mas, entretanto, ele não estava só. Mas na frente nós vemos Deus o dizendo que ele havia separado 7.000 homens. Está no versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Assim também somos nós, irmãos.
Às vezes a gente está triste, a gente está abatido, a gente está desanimado. Às vezes a gente está sofrendo alguma coisa que, de uma certa forma, pode ser uma consequência pela nossa fidelidade a Deus. E às vezes a gente pensa que estamos só. Mas, entretanto, nós não estamos. Nós não estamos só da parte de Deus e também não estamos só da parte de nossos irmãos. Porque, mesmo sem saber, existem irmãos que oram por nós. Eu tenho aqui uma lista de oração que eu sempre estou orando por vários irmãos que eu jamais falei para eles que eu oro por eles. E assim eu sei que também tem irmãos que oram por mim que eles jamais me disseram isso. E assim somos nós uns para com os outros. Então, o inimigo, ele quer nos fazer pensar que estamos só, mas não estamos. Deus estava ali mostrando a Elias que mesmo apesar de tudo que estava acontecendo, o lugar dele não era dentro da caverna. Assim como o nosso lugar não é dentro da caverna que nós criamos para fugirmos das coisas, para fugirmos das pessoas, para nos afastarmos. Não é o nosso lugar. Então Deus disse para ele, como diz para nós: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Irmãos, às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes nós nos colocamos perante do Senhor, mas surge um vento forte e que faz grandes transformações diante dos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele não está naquele vento. Mas nós sabemos que o Senhor está presente. Aí depois do vento vem o terremoto. Aí fala, nossa, está tudo abalado. Parece que tudo vai se acabar. É um terremoto. Talvez o Senhor esteja nesse terremoto, mas o Senhor também não se manifesta ali. E depois do terremoto, um fogo. E o Senhor também não estava no fogo. E quando a gente às vezes se encontra um pouco perdido, porque o terremoto, o fogo, o vento, isso tudo são uma série de acontecimentos que pouco a pouco vão surgindo diante de nós. E a gente às vezes, na nossa fraqueza, na nossa imperfeição, nós podemos assim até mesmo nos perguntar. Não estou dizendo que fazemos isso, mas pode acontecer. Aí depois do fogo vem uma voz mansa e delicada, dizendo para você: eu estou aqui, não temas, eu sou contigo, meu servo, minha serva. Irmãos, essa voz mansa e delicada, ela é mais poderosa do que qualquer vento.
do que qualquer terremoto, do que qualquer fogo, por um único motivo: que ela é a voz de Deus. E nós a ouvimos dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, de uma forma mansa, suave e poderosa. E aí, a partir deste momento que nós ouvimos a voz de Deus, nós então sentimos a presença do Senhor através do que Ele nos diz. E assim, dentro deste gesto tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, nós passamos então a compreender com mais profundidade que Deus, Ele não nos abandona, e que a sua suave presença, a sua suave voz, ela é mais poderosa do que toda a brutalidade dos acontecimentos da natureza, do que o vento, do que o fogo, do que o terremoto. Ela é mais poderosa. E se cada um de nós quisermos, nós podemos ouvirmos esta voz todos os dias. Para ouvir essa voz, nós precisamos apenas de uma coisa: nós precisamos de crer. Nós precisamos de descansarmos o nosso coração no Senhor. Nós precisamos confiarmos nele. E assim como Elias, nós então saímos da caverna e seguimos em frente, porque longa é a nossa caminhada pelos caminhos que o Senhor Deus quer levar a cada um de nós que nele confiamos e que o amamos. Eu gostaria de deixar para cada um de vocês essa reflexão e desejar um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Amém.